Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, bem-vindos para mais uma aula de história. Vamos lá falar um pouquinho do passado, né? E também um pouquinho do presente. Então, nós vamos falar da Revolução Iraniana de 1979, né? Ela continua tendo seus resultados ecoando ainda hoje na sociedade, mas isso a gente vai descobrir lá no finalzinho da aula. Então, acompanha comigo aí, pessoal, o que a gente vai descobrindo a respeito desta Revolução Iraniana. Para contextualizar isso, a gente precisa primeiro remontar ao governo que sofreu a queda, né? O governo que saiu, né? Então, quem governava o Irã desde 1941, olhem só, então estava rolando a Segunda Guerra Mundial e o Shah Mohammad Pahlavi assumiu o poder no Irã, né? Que é esse cara aqui que dá para a gente perceber pela característica da imagem, pessoal, como era o governo. Então ele era um governo de caráter monarquista, absolutista, tá bom? Dá pra gente perceber bem pela imagem aí. E ele governou o Irã de 1941 a 1979. Um detalhe importante, gente, a palavra Shah, né? Então ele era um Shah, era o título dele. Elas têm um significado muito semelhante à ideia de imperador, tá? Então ele era um imperador no Irã. E ele era um cara que tinha uma característica bastante libertária, assim, digamos assim, para os parâmetros muçulmanos, né? E em 1960 nós temos os primeiros, digamos assim, os primeiros acontecimentos que vão influenciar a Revolução Iraniana, tá? Em 1960 nós temos um progresso econômico muito importante no Irã, né? Um desenvolvimento econômico bastante denso, bastante plausível, e uma abertura ao Ocidente, principalmente com o apoio dos Estados Unidos, né? Então o Shah Pahlavi vai fazer uma aliança com os Estados Unidos, né? E vai ter uma abertura cultural e econômica para o Ocidente, né? Isso vai ser criticado, pessoal, por radicais muçulmanos, principalmente da orientação xiita, né? Tem um cara chamado Khomeini, que nós vamos falar dele mais para frente, que em 1963 foi preso por estabelecer críticas ao Shah Pahlavi, né? Então esse cara, o Khomeini, ele era um cara que tinha uma característica de importante líder religioso, né, dentro do Irã, e vai estabelecer críticas ao governo, e justamente a essa abertura ao Ocidente, essa penetração cultural ocidental dentro do Irã, né, que vai ser criticada, e por isso ele vai ser preso em 1963, né? Em 1970 vai haver um processo inflacionário bastante grande, principalmente por conta de obras faraônicas que o Shah Pahlavi vai realizar, né? Então, assim, as pessoas do Irã, elas vão sofrer com a inflação muito forte, né? Então as pessoas vão ficar sem comida, vão perder o emprego, muitas pessoas vão migrar do campo para as cidades no Irã, né, em busca de emprego, e vão chegar nas cidades e vão estar desempregadas, né? Então isso vai fazer com que aconteçam algumas ebulições sociais muito importantes no Irã na década de 70, tá? Dentro dessa dinâmica aí, quem vai ser afetado? Obviamente, como sempre, os mais pobres, né? Dentro dessas ebulições de 1970, nós temos o início da Revolução Iraniana. Ela pode ter uma data marcada exata, tá? Que é 7 de janeiro de 1978, tá? Nessa data, um jornal iraniano publicou um artigo que não foi assinado por ninguém, criticando Khomeini, que era aquele líder religioso que eu falei anteriormente, né? E aí isso teve como resultado muitos protestos, principalmente dos apoiadores xiitas, né, ligados à religião muçulmana, né, religião islâmica, defendendo Khomeini, né, e criticando o jornal. E aí, quando essas pessoas foram para ruas, milhares de xiitas iranianos, para defender o seu líder, né, que ele era um grande líder político e religioso, já na década de 70, o Shah Pahlavi, esse imperador aqui,
né, vai reprimir violentamente, vai ordenar a polícia e o exército iraniano que reprimam violentamente esses manifestantes. E aí as ebulições sociais vão só crescendo, né? A polícia agredindo cada vez mais e os manifestantes e as manifestações cada vez mais crescentes, né? Principalmente dois aspectos, dois grupos então importantes aí se manifestando contra esse governo, tá? Nós temos uma orientação mais à esquerda, tá? Que vai cobrar reforma agrária, que vai cobrar maior benefícios, né? Ou melhores condições de vida para os mais pobres, né? Para os trabalhadores, né? Então essa galera mais à esquerda. E nós temos também os apoiadores xiitas religiosos do Khomeini, né, que saem à defesa do seu líder. Então essas ebulições vão acontecendo de uma forma muito intensa, né, vai ter um grau de inflamação tão grande que chega a uma guerra civil, né? Então, essas resistências, pautas populares e pautas religiosas também bastante intensas nesse processo da Revolução Iraniana. Ok? Então, você tem esses três grupos envolvidos. O governo do Pahlavi, né, em defesa da sua monarquia. Uma defesa de pauta religiosa, comandada pelo grande líder Khomeini. E a defesa de uma esquerda, né, mais progressista, mas mais vinculada ao marxismo, mas que também está reivindicando várias coisas aí nessa Revolução Iraniana, certo? No fim das contas, quem vai ganhar esse processo aí vai ser o Ayatollah Khomeini, que é esse cara aqui, certo? Ayatollah, a gente pode destacar, né? A palavra Ayatollah, ela significa, né, o maior cargo dentro da hierarquia xiita, dentro da religião muçulmana, que é um cargo ao mesmo tempo religioso e político, tá? Então, o Ayatollah Khomeini vai ser o cara que vai ganhar, digamos assim, essa revolução iraniana, né? Então, dentro desse processo de revolução, derruba-se o governo do Shah, estava no poder desde 1940, e você tem a ascensão de um governo, aí a gente pode chamar de um governo teocrático, tá? Então é uma revolução que vai colocar no poder um governo conservador, tá? De caráter teocrático no Irã. O Khomeini vai ficar no poder durante 10 anos, de 1979 a 1989, quando ele morre, né? E vai impor a Sharia, vai impor os preceitos de comportamento mais radicais do islamismo, como, por exemplo, a imposição dos véus às mulheres em qualquer lugar, né? Então, hoje no Irã existe ainda uma disputa muito grande por conta desses resultados da Revolução Iraniana, tá? O Khomeini não está mais no poder, mas o regime imposto pelos xiitas ainda vigora no Irã ainda hoje, tá? Então, assim, protestos acontecem com muita frequência, existe uma pequena abertura em alguns pontos, né, dentro do Irã, principalmente nessa característica da participação feminina na vida pública, só que são pequenas, né? Por exemplo, em 2015, 200 iranianas foram proibidas de assistir o jogo, a partida de vôlei entre Estados Unidos e a seleção do Irã, que aconteceu lá, né? Então elas tinham todas as licenças que precisavam para assistir o jogo, mas elas foram barradas, né? Então isso causou um estranhamento no mundo, né? E aí sempre essas questões são levantadas. Mas existe também uma sociedade muito conservadora no Irã, né? Então em 2008, por exemplo, foram registrados protestos de mulheres que defendem o uso do hijab, né? Então ela fala, não, a nossa sociedade ela é assim, ela precisa permanecer assim. E pelo contrário, tem outras mulheres que querem maior liberdade, né? Então você tem essas disputas em torno dos resultados da Revolução Iraniana, que foi uma teocracia governada pelas regras da Sharia,
né, pelas regras muçulmanas, ainda hoje, né, e resultantes aí na sociedade iraniana ainda hoje. Para além disso, você tem disputas políticas também no Irã, né? Então, o Irã ele está em constante disputa com os Estados Unidos, né? Estados Unidos dizendo que eles têm armas químicas e nucleares e o Irã dizendo que não e tudo mais, e essas tensões são permanentes ainda hoje. Beleza, galera? Agradeço a atenção de todos, espero que tenham esclarecido algumas coisas a respeito da Revolução Iraniana. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima aula.